O relógio de Deus está marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Que surpresa para os homens será quando nas nuvens se manifestar o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar. Enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Disse Jesus: os céus e a terra passarão, minhas palavras sempre permanecerão. Tenhas cuidado, venhas logo se preparar. Este é o tempo de vivermos em oração. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Estamos apresentando a voz da libertação. Palmas para Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta nessa noite de domingo, do dia glória a Deus, aleluia, essa noite de domingo do dia 23 de agosto de 2020, aproximadamente em São Paulo, 21 horas com 6 minutos. Quem vos cumprimenta na paz de Jesus é o seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs, chegou mais um dia da exposição do livro do Apocalipse, o grande ensinamento de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O irmão Emerson Nunes não prega baseado por pastor A, pastor B, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz em São João 14, 26, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Nós pregamos pela simplicidade do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus. Como diz Tiago 1, verso 5, quem quer sabedoria, peça para Deus. Pregamos baseado como Jesus nos ensinou, quando trouxe o Evangelho da Nova Aliança, ensinando o povo, tirando o povo das sinagogas de Satanás, do engano das seitas farisaicas. O povo se admiravam de Jesus, porque pregava na simplicidade. Aleluia! E esse homem prega com quem tem autoridade, que até os demônios lhe obedecem, diferente dos escribas e dos fariseus, porque Jesus pregava com amor, com a simplicidade, uma palavra sem rodeio que todos podiam entender. Diferente dos escribas e fariseus, que pregavam palavras difíceis que o povo não entendia, pregava por ganância, avareza, soberba, e não tinha o poder do Espírito Santo de convencer os pecadores dos seus pecados. Como diz Paulo, que o poder do Evangelho não está em palavras somente, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Então não prego baseado por escolas teológicas, pré-tribulacionista, pós, meso, mid, milenista não, sim pelo Espírito Santo. E esses que deliram acerca de questões são soberbos e nada sabem, cheios de blasfêmia ruins e suspeita a parte dos tais. E muitos questionam o Evangelho por meio de achismo e tem causado grandes confusões doutrinárias à mente do povo. Por quê, meus irmãos? Porque são levados por ventos de doutrina. Baseia as pregações pelo que o homem prega, não pelo que o Espírito Santo de Deus prega. Nós temos que basear se o homem de Deus e a mulher de Deus prega baseado não só com base bíblica, mas com interpretação correta. Porque Deus nos alerta que toda a palavra de Deus é escudo, para que nele confiam nada acrescentes à sua palavra, para que não se repreenda e seja achado mentiroso, diz em Provérbio 30, versos 5 e 6. E no Apocalipse, capítulo 22, verso 18, fala também: ai daquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele, e seu nome será riscado do livro da vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter muito cuidado, porque cada palavra que é pregada aqui, nós vamos dar conta diante de Deus, diante do juízo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então nós temos que vigiar e pregar pelo Espírito Santo, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes, soberbos, e revelaste somente aos pequeninos. Colossenses 1, verso 26, Deus diz na sua palavra que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Aleluia. Então esses que deliram acerca de questões que quer basear pelo homem, não importa se o homem é de doutrina, se é homem de Deus, tem bom testemunho, mas se eles distorcem a área da doutrina das últimas coisas,
tem que ter cuidado, porque nós temos que pregar baseado pelo Espírito Santo, de acordo com a Bíblia. E por que muitos se endurecem o coração e há muitos debates, questões loucas, que produzem contendas? Deus diz para nós não fazer isso, que são coisas inúteis e vãs. Por que esse povo são assim? Porque como Jesus diz em Mateus, capítulo 13, louvado seja Deus, verso 13, aleluia, glória a Jesus, que por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouvirão com os ouvidos, e fecharão os olhos, para não suceder que vejam, com os olhos ouçam, com os ouvidos entendam, com o coração se convertam, e seja por mim curados. Então o coração deles é tão duro pela soberba, porque Deus resiste o soberbo e dá graça somente para os humildes de coração. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa pregação do Apocalipse, louvado seja Deus, no capítulo 11, onde Deus vai falar sobre o grande mistério das duas testemunhas, dos dois mártires do Apocalipse. Abra sua Bíblia, meu amado irmão ouvinte, de todo o Brasil e toda a terra, em Apocalipse, capítulo 11. Glória a Deus. Domingo passado lemos o capítulo 10, Deus trouxe a revelação pelo Espírito Santo, a pregação muito poderosa, agora no capítulo 11. E essa exposição desse texto Apocalipse, meus irmãos, vai até o último capítulo, capítulo 22. Amém? Peço que os irmãos orem e jejuem por mim. Eu também estou orando muito, lendo muita Bíblia, pelo Espírito Santo, para trazer essas pregações, para calar a boca dos hereges, confrontar as falsas doutrinas, e pelo Espírito Santo esclarecer a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 11. Glória a Deus. Que diz assim: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa da parte do átrio exterior do santuário e não mexas, porque foi ele dado aos gentios, e esse por 42 meses calçarão aos pés a cidade santa. E darei poder, verso 3, e darei poder, e darei a minhas duas testemunhas, de melhor, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora. Os inimigos, sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentarão os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se erguerão sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouvirão grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sube para aqui. E subirão ao céu numa nuvem, e seus inimigos a contemplarão. Naquela hora houve grande terremoto, e reuniu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, contempla, Senhor, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, Senhor, que estão humildemente clamando ao Senhor com toda a fé e com toda a sinceridade dos seus corações, pedindo a sabedoria do céu para que o Senhor esclareça esse texto tão difícil. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Usa, meu Pai, os meus lábios, com abrir e fechar os meus lábios pelo poder do Teu Espírito Santo, que Seu reino avance, que alcance os corações oprimidos e sejam libertos pelo poder da palavra de Deus. Que nós diminua e o Senhor cresça. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, nos céus e na terra. Que todas as principados e potestades que querem impedir a pregação nesse lugar, que sejam repreendidos e derrotados pelo poder do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que a Tua igreja te ouve. Amém. Querida igreja, preste bastante atenção no que o Espírito Santo de Deus tem a falar para nós nesse momento. A Bíblia diz no Apocalipse, que é o livro da revelação, o abrir das cortinas, o levantar do véu, revelar o que está oculto, aquilo que Deus falou para João: escreve as coisas que tem visto, as que são e aqui depois desta onde acontecer. Bem-aventurados são vós, de Deus, que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Querida igreja, diante das revelações apocalípticas, da exortação de Deus, elogio e exortação a 4 igrejas, e somente elogio a 2 igrejas, e a uma somente exortação, João tem a visão de Deus sobre os 7 selos, porque o Apocalipse é a revelação de Deus, que vai contar a história desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, a sua primeira vinda, que compreende nascimento, morte e ressurreição, e ascensão aos céus, onde Jesus recebe todo o poder no céu e na terra. E diante do choro no céu, que ninguém é digno de abrir o livro selado, Jesus, o leão da tribo de Judá, recebe o livro na mão de Deus como um troféu, e só ele tem direito de abrir. E esse livro selado, com a abertura desse selo, é o livro profético, que vai narrar toda a história do período de Deus para os homens, que compreende a sua segunda vinda, que aponta para a segunda vinda de Jesus,
que compreende antes da vinda o princípio das dores, através dos caos, terremotos, flagelos e apostasias, fome, guerras. E também o arrebatamento, o advento do anticristo, grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. E diante desses acontecimentos, que nós estamos aqui na pregação do Apocalipse, aonde, na abertura do 7º selo, se faz silêncio no céu por meia hora, esse momento onde o céu para, diante das orações dos santos, que sobe ao incensário de Deus, as orações do povo de Deus de todas as épocas, o povo de Deus que sofreram escárnio, vitupério, martírio, desprezo dos homens ímpios e mundanos, adoradores do dragão. Agora essas orações desses santos sobem ao céu. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que há de vir vosso Senhor. A Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Quando houver paz e segurança, virá repentina destruição. Então nessa meia hora, na abertura do 7º selo, vai se cumprir a profecia bíblica, profética, da revelação de Deus do arrebatamento, aonde, louvado seja Deus, os anjos preparam para tocar as trombetas. Diante da pregação do evangelho, do último sinal da vinda de Jesus, que os 4 anjos do norte e sul, leste e oeste, estão retendo com a autoridade de Deus os ventos da ira para que não danifique a terra, e aí, até que marque, que sele os homens com a marca do selo de Deus, que é o selo do Espírito Santo, aquele que fala em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, para o dia da redenção. Qual está reservado para o dia da redenção? E essa missão é desses anjos usado por Deus, pelo Espírito Santo, como diz em Hebreus 1:14, que os anjos de Deus são ministros, conservos daqueles que hão de herdar a salvação. E esses anjos, esses 4 anjos, que estão retendo os 4 ventos da ira global de Deus sobre a terra. Aleluia! Enquanto esse evangelho do reino não for pregado, não virá o fim. Quando a abertura do 7º selo, esses 4 anjos agora se retira e se unifica com umas 3 anjos para preparar para o toque das trombetas da ira de Deus sobre a terra. Aonde o anjo, arcanjo chefe, que sobe do sol nascente, recebe a autoridade que vai dar, louvado seja Deus, a interpretação que Paulo profetizou. Aleluia! Em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Aleluia! Sobre o arrebatamento dos salvos. Primeiro, a ressurreição dos mortos em Cristo, onde ressuscitarão primeiro. E depois os salvos serão arrebatados. E Deus, com som de arcanjo da trombeta de Deus, aonde o anjo arcanjo recebe a ordem de Deus para tocar o arrebatamento da igreja. E agora dá ordem para que os 4 anjos que retiram os 4 ventos, aleluia, que o último sinal foi da vinda de Jesus, que é a pregação do evangelho. Todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, que se converteram, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, entram nas bodas do Cordeiro. E agora, em resposta às orações dos santos, a ira de Deus se irradia sobre a terra. Os anjos preparam as trombetas para tocar, aonde as primeiras 4 trombetas atinge a terra, os rios, os mares, louvado seja Deus, e os homens, e os astros celestes, louvado seja Deus, com grandes abalos, terremotos, queimadas, as águas se tornando em sangues, os rios amargos, os mares em sangues, grandes ondas e tsunamis devastando a terra, porque o primeiro sinal do cumprimento da grande tribulação da ira de Deus será de grande caos sobre a terra. E vai se cumprir o que Deus falou, prova clara o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam, todos que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. E nesse momento Deus vai enviar a operação do erro para que o povo creia na mentira.
Então, diante desses caos das trombetas, aonde também a quinta e sexta trombeta, que atinge os homens, aonde os demônios que estão presos junto ao rio Eufrates, um lugar onde foi o Jardim do Éden, a Torre de Babel, o Império Babilônico, o palco de grandes batalhas da história. Os demônios são soltos para atormentar a terça parte da terra, onde haverá escuridão, as trevas do pecado global, porque a graça de Deus é retirada e enviada o erro, porque agora no princípio das dores os demônios estão atuando, mas a graça de Deus retém a operação deles por liberdade. Mas quando a graça de Deus é retirada, os demônios vão ter mais liberdade de atormentar os homens através das guerras, das bombas nucleares, das feitiçarias, das violências, de coisas terríveis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante dessas trombetas, louvado seja Deus, Deus reserva a sétima trombeta e tem uma intimidade com João no capítulo 10 que nós lemos, aonde o anjo de Deus, com arco celeste, que compreende a aliança de Deus com o seu povo, os pés do anjo que estão sobre o mar e a terra, que significa as trombetas de acontecimentos, de grandes catástrofes, abalo celeste, queda de corpo celeste, as águas, maremotos, tsunamis, grande naufrágio, aonde haverá um colapso no sistema, no comércio marítimo, muitas mortes, sangues, devido à morte dos seres viventes da água, e o sangue também compreende a morte de muitos homens, e também o literal, que os homens vão ter sede e não vão poder beber da água, porque estarão em sangue. E o anjo de Deus, lá nas taças, ele diz, como derramar o sangue dos profetas, Deus também lhe dará sangue a beber. Um tempo de caos. Então, diante disso, no capítulo 10, no capítulo 11, Deus faz uma pausa para revelar ao João algo, o mais mistério sobre a profecia apocalíptica. Glória a Deus. Então, diante disso, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, diante do anjo que está sob o pé, sobre o mar e a terra, recebendo o poder de Deus, que compreende os grandes flagelos da ira de Deus sobre o mar e a terra, louvado seja Deus. Jesus, através do poder do Espírito Santo, que usa o anjo para que João se alimente do livro, que é doce, mas amargo, porque o evangelho no começo é doce, nós choramos, alcançamos cura, mas é amargo para renunciar à carne. E depois desses mistérios que Deus, quando ele viu emitir o som do sétimo trovão, Deus mandou: cele, não escreva. E aqui, quando chega no capítulo 11, está o significado das duas testemunhas, qual muitos se atrevem a dizer que é Elias e Enoque e até Moisés. Eu não me atrevo. O mesmo Deus que mandou João selar acerca dos 7 trovões é o mesmo Deus aqui que mandou selar. Sei que é 2 profetas usados por Deus, porque no momento que a igreja é arrebatada, esses 2 profetas estão reservados no santuário de Deus que está na terra, louvado seja Deus, ali esperando a hora, para que possa iniciar o seu ministério, não de pregação de salvação, mas sim para profetizar mais juízos e caos sobre a terra. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 11, que foi dado um caniço, o caniço significa, é uma vara, igual aquelas varas que tem nas beiras de rio, que serve para pesca. E mede a vara, também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Porque nesse momento ainda as 2 testemunhas, os 2 profetas, estão ocultos no ministério ali, adorando a Deus, esperando a hora de iniciar o seu ministério usado por Deus. Mas deixa a parte do ato exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, esta por 42 meses, calçarão aos pés da cidade santa. Por quê? No período que a terra entrar em Israel, porque diante dos caos que está na terra, Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira, e a besta vai subir do abismo para dar uma falsa paz, onde muitos vão adorar ela e o falso profeta.
Então agora no capítulo 3, no versículo 3, Deus agora vai revelar sobre as duas testemunhas, que vão testemunhar com pena de mártir e também que vão testemunhar, vão profetizar juízos e também pregar mais flagelos sobre a terra e desmascarar a besta. Darei as minhas duas testemunhas, que profetiza por 1260 dias, vestida de pano de saco, que compreende 3 anos e meio. E são estas duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Deus, no Apocalipse, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, usa muitas palavras simbólicas, alegóricas, como Jesus está usando aqui. Não se vê dragões, espadas, não são literais, são alegóricos. E Jesus usa uma figura de linguagem, uma força de expressão, comparando, são essas duas oliveiras e os 2 candeeiros que acham em pé diante do Senhor da terra. Oliveiras são árvores que dão frutos de azeite, dali é onde tirado o azeite, o óleo. O que significa isso? São essas duas oliveiras que têm bons frutos, frutos de poder, de arrependimento, de Espírito Santo e autoridades, cheio do óleo de Deus, da unção de Deus sobre a terra, para guerrear contra os demônios, Abaddon, Apolion, e os exércitos das trevas e os homens ímpios e cruéis. Pela autoridade de Deus, cheio do azeite, do candeeiro, cheio da unção de Deus, que tem as vistas espirituais para enxergar e discernir o certo do errado. Glórias a Deus. Vestidas de pano e saco. O que compreende pano e saco? Sabemos que no Antigo Testamento, diante da humilhação do povo de Deus, de algum pecado, compreende humilhação, simplicidade. O que compreende aqui que Deus vai usar esses 2 profetas, serão 2 homens simples e humildes, mas cheio do azeite de Deus, cheio da unção e da autoridade de Deus, porque os homens vão olhar para eles e não vão dar nada para eles. Os homens diante dos caos tão ricos, materiais, através das tecnologias, quando vê aqueles simples homens profetizar, vão zombar. E no momento que, igual acontece hoje, você vê que muitos evangelhos, quando vai pregar em alguns países comunistas, países terroristas, eles zombam e ainda matam os homens de Deus hoje. Aqui nesse momento vão querer fazer a mesma coisa com eles, não vão dar crédito. E é nesse momento que Deus está falando: se alguém pretende lhe causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Está vendo? O poder de Deus que tem essas testemunhas, porque eles vão querer usar as armas bélicas nucleares, as armas de alto calibre, e não vão poder fazer nada. Que o fogo de Deus, que simboliza também juízo e purificação, aqui já é um fogo literal, vai os consumir. A mesma coisa que aconteceu com o profeta Elias, quando veio aqueles mais de 100 homens fazer o mal contra ele a mando do rei. Ele orou a Deus e o fogo desceu do céu e consumiu aqueles homens. A mesma coisa o poder dessas 2 testemunhas usada por Deus. E elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Está vendo? Tem poder sobrenatural. A unção de Deus para fechar os céus. Porque diante dos caos, diante dos mares e grande naufrágio, com a água em sangue, muitas mortalidades e as águas amargas, os homens vão pedir chuva do céu e blasfemar de Deus, e eles vão orar, profetizar, e o céu vai se fechar. A mesma coisa que aconteceu com Elias em Samaria, que Deus deu autoridade para Elias quebrar as pernas de Baal com a autoridade de Deus diante daquele povo rebelde.
que estava sob o jugo de Jezabel e Acabe. Deus deu autoridade a Elias para que orasse e profetizasse e não chovesse diante daqueles idólatras. Aqui é a mesma coisa. Todo o povo que estão debaixo da ira de Deus, que adoraram os deuses de pedra, de prata, de ouro e de madeira, de ouro que simboliza o deus Mamon, do dinheiro, os materialistas, os idólatras que confiavam nos homens e não em Deus, agora vão clamar aos seus deuses diante desses terrores, e não vai adiantar, como aconteceu no Monte Carmelo. Eles oraram, giraram, dançaram, se cortaram e nada. A mesma coisa aqui. Vão clamar e não vai adiantar. E esses dois profetas, usados por Deus, fecharão o céu para que não chova, e haverá mais caos, sede e desespero sobre os homens. E o povo vão ter pavor, porque diante das tecnologias que estará, por meio de comunicações, internet, televisões limpas e mundanas, esses homens vão atormentar e abalar a terra. Mas devido que o povo está com a operação do erro para crer na mentira, eles vão blasfemar de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Está vendo? Tem autoridade para converter as águas em sangue. Os anjos tocaram trombetas sobre as águas em sangue. E eles também vão ter mais autoridade para que os homens morram de sede. O que significa aqui que eles vão testemunhar? Essas duas testemunhas, elas, uma profetiza para o povo de Israel que negaram o Messias, que não creram no evangelho do Messias, de Jesus como Salvador, que negaram Jesus. E outra testemunha vão pregar para os gentios que não creram na palavra do evangelho quando a igreja estava na terra. Vão profetizar agora os juízos para o povo que negaram Jesus e para aqueles que negaram a palavra de Cristo pela pregação do evangelho. E vão profetizar que a besta que virá é uma enganadora diante desses caos. E vão profetizar que diante do toque das trombetas, dos caos, do abalo no sistema solar, corpo celeste caindo, o céu se enrolando com o livro, sol se escurecendo, lua convertendo em sangue, fogo descendo sobre a terra, mar de tsunamis, grandes terremotos e abalo e desespero na terra com a soltura dos demônios. Eles vão profetizar mais juízo. Eles vão atormentar a terra. Glória a Deus. E bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Flagelo compreende pestilência. Se lá os cavaleiros do Apocalipse, enviados por Deus, trazia fome, peste, guerra, que hoje as pessoas se aterrorizam através das pestes, dos flagelos, do câncer, da AIDS, do coronavírus, da febre amarela, do zika vírus, aqui será pior. Os flagelos de grandes pestilências, piores do que essas que existem, vão atormentar os homens. Porque como Deus diz, prova claro, justo, juízo de Deus, de pagar tribulação àqueles que atribulavam o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tantas vezes quantas quiserem, porque são homens cheios do azeite de Deus, são homens vestidos de pano e saco e cinza, que simboliza aqui humildade, são pessoas humildes e simples, que hoje os humildes irmãos pregadores que pregam a palavra são desprezadas pelos homens orgulhosos, soberbos, materialistas e falsos profetas, que só pregam bens materiais e rejeita a autoridade dos simples irmãos, que aquele irmão pode ser simples, humilde, muitas vezes não tem a leitura, mas quando ele ora e ele abre a boca, os paralíticos levantam, cego enxerga, mudo fala, morto ressuscita. Pessoas que estão no mundo do pecado, do ateísmo, da macumba, da prostituição, ao ouvir essas humildes palavras, se converte ao verdadeiro evangelho. No dia de hoje, aqui nesta época, esses homens simples, que as pessoas não vão dar nada para eles, mas quando for querer fazer algum mal contra eles, diante das suas maldades, desses homens cruéis, fogo sairá das suas bocas e os vencerá e os matará. E diante dos caos das mídias,
que são manipuladoras, sensacionalistas, mentirosas, vão cair em cima dessas duas testemunhas. Dizer que são assassinos. E eles firmarão firme, profetizando mais juízos. E vocês quiserem entender sobre o Apocalipse, eu peço que os irmãos pesquisem as pregações anteriores para que vocês possam entender essa pregação. Glória a Deus. Acerca dos 144 mil, já tem pregações aqui, para que vocês possam entender. O contexto dessa pregação está lá nas pregações anteriores. E quando estão concluídos os testemunhos que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra esses santos e as vencerá e as matará. Está vendo aqui no versículo 7, onde muitos distorcem, dizendo que eles morrem aqui no versículo 7. Não. Aqui é uma profecia, porque é necessário eles morrer pela besta. Porque quantos homens vão fazer mal contra eles, serão mortos. Mas aqui Deus vai permitir que a besta os mate, para que as profecias da Bíblia se cumprem e para que o nome de Deus seja glorificado. Então, diante dos caos, das trombetas, da ira de Deus em resposta às orações dos santos, de todas as gerações, agora os flagelos da ira de Deus, através dos anjos e as suas trombetas, e através das duas testemunhas, Jesus agora aqui revela a João a profecia e também para nós, porque são coisas que são e depois dessa hão de acontecer. Jesus está revelando, louvado seja Deus, amados ouvintes, o que vai acontecer com elas, que quem vai os matar, esses santos, é a besta. E nesse contexto lá, em Apocalipse 13, fala que a besta lá mata eles lá. Sabe qual o versículo? No versículo 7 de capítulo 13, ó. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Está vendo? Esses santos, quem são? Eles vão morrer aqui. E foi dado poder para que matasse eles. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A besta que sobe do abismo vai os matar. Pela permissão de Deus. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olha que palavra tremenda aqui. Quando a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, que agora o cenário mundial está tudo preparado para ele. A besta que sobe do abismo, o mesmo demônio na época que Daniel profetizou no capítulo 7, que sobre um rei cruel e generais, que promoveu grandes caos em Israel, matando o povo de Deus, profanando o templo, sacrificando animais imundos. E depois Deus levantou Judas Macabeu, o ungido, para destruir as obras de Antíoco Epifânio. Ali também é uma profecia que reflete para o anticristo. Como diz na Bíblia, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui traduzindo significa o quê? Como foi nos dias de Antíoco Epifânio, o homem que profanou o templo de Deus e perseguiu os santos da época. E Deus levantou um ungido, Judas Macabeus, aleluia, para destruir aquelas obras daquele demônio. Assim também será aqui. Quem será ungido? Porque eles vão perseguir esses santos, vai profanar o templo de Deus. E o ungido, Jesus Cristo agora, uma referência, Jesus Cristo, quando vir com todos os seus santos no Apocalipse 19, vai vencer o anticristo. Ele só será morto no final da grande tribulação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então isso aqui é para os próximos capítulos, mas só para os irmãos entender, para entrar no contexto da palavra. Então, meus irmãos, olha aqui, os seus cadáveres ficarão estirados nas praças da grande cidade,
que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Aqui, espiritualmente, e palavras alegóricas, figura de expressão, força de linguagem. Por que Jesus está revelando para João, comparando como Sodoma? Porque os homens na terra, diante dos caos, onde o espírito do anticristo, os demônios enganadores estão habitando sobre o coração dos homens, os demônios materializados na terra através de grandes coisas terrores, os homens estarão como foi em Sodoma e Gomorra. Haverá uma inversão de valores, porque as mulheres não darão mais à luz a seus filhos, as madres serão fechadas, e agora será liberado o casamento gay, lésbica, homossexuais na terra, como foi Sodoma. O sentimento do povo nesta época será como foi no sentimento do povo de Sodoma. Olha, quando Ló estava lá com sua família, aquele povo era tão cruel que queria abusar até dos anjos que foi na casa de Ló. Aqui como está aqui, ó, o povo estaria cruel, terrível. Se hoje a igreja passa a luta através desses espíritos malignos que escravizam essas pessoas nessas práticas, nesse tempo será pior aqui, porque as duas testemunhas estão profetizando e eles estão cruéis, mas diante de cabeça matar eles, eles vão se alegrar. E fala também, louvado seja Deus, e Egito. Por que Egito? O que aconteceu no Egito diante dos flagelos da ira de Deus? O povo, coração duro, Faraó, coração duro, mesmo diante dos flagelos de Deus sobre o povo do Egito, ele não liberava o povo. Aqui a mesma coisa, o povo estaria como foi Faraó, mesmo diante do toque das trombetas, dos flagelos proféticos e mortes promovidos pelas testemunhas do Apocalipse. Os juízos, eles não se arrependerão, continuarão um coração duro, como foi o povo do Egito, como foi o Faraó, diante das pragas do Egito que Deus lançou sobre eles, porque não queriam libertar o povo de Deus. Mas foi uma permissão de Deus aquilo, para que o nome de Deus seja glorificado. A mesma coisa é aqui. E também Jesus usa mais uma palavra alegórica, onde também o seu Senhor foi crucificado. O que significa isso? Porque a palavra Apocalipse tem muitas alegorias, tem literais também, mas também tem muitas alegorias e figura de linguagem e força de expressão. Porque como foi onde o Senhor foi crucificado? O Senhor Jesus, quando estava ali pagando o preço na cruz do Calvário, diante do seu sofrimento, Jesus teve sede, e o povo mau, cruel, zombando de Jesus, deu vinagre a beber. Então, diante desses flagelos, o povo estarão cruéis, porque Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Então, como foi aquele povo cruel que estava diante da cruz de Jesus ali, os romanos e os fariseus, Anás, Caifás, homens cruéis e maldosos e ruins e assassinos, esse povo estará a mesma coisa, porque diante da besta que matou as duas testemunhas, eles estão fazendo o mesmo escárnio que fizeram com Jesus na cruz, e o coração duro de Faraó diante das pragas do Egito, e também como foi em Sodoma e Gomorra, aquele povo que rejeitava a palavra de Deus através da pessoa de Ló e dos anjos, esse povo estarão a mesma coisa, cruéis. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, contempla os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Aleluia! Glória a Deus. Está vendo? Porque é a permissão de Deus. Vão estar expostas publicamente, mídias de televisão, de tudo, diante dos caos, dos flagelos. E o povo está enganado pelo espírito do anticristo, pelo enganador, que vai dar uma falsa paz, porque o próprio Deus vai permitir que ele dê uma falsa paz para enganar o povo.
que ele vai cessar os problemas. Não é que ele vai cessar, é o próprio Deus que vai recuar e enviou a operação do erro para que eles creiam nessa mentira e farão sinais segundo o prodígio de ficar de Satanás, como diz Paulo, se refere à besta que recebeu o poder do dragão. E diante disso, a besta será exaltada, como diz lá. Quem poderá batalhar contra ela? A besta que matou aqueles santos, que venceu aqueles santos, perseguiu e o matou. O povo vão fazer, sabe o quê? E os que habitam sobre a terra alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moravam na terra. Porque diante do juízo de Deus sobre os homens ímpios e cruéis, houve muitas mortes, muitos caos, e esse povo enganado pela besta, pelo sistema do pecado, porque o próprio Deus enviou que a porta da graça não tem mais evangelho. Agora, diante da morte desses homens, eles vão se alegrar, porque estão enganados por Satanás. Já receberam a marca da besta espiritual que vai levar a física. Já não tem mais a graça, não tem mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é onipresente, ele não sai. Mas a obra do Espírito Santo de convencer os pecadores ao arrependimento, isso é retirado. E enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Então eles vão adorar a besta. O diabo terá um slogan de adoração. Mas aqui ela será um falso Messias, um falso Cristo, um falso Salvador. Os judeus serão enganados por eles e os povos gentios. Somente as duas testemunhas que serão contra eles. E olha o que acontece. Mas depois de 3 dias e meio, um Espírito de vida, que é o Espírito de Deus, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. O povo se atemorizou. Olha, o povo fala, né? As mídias vai parar, o mundo inteiro diante das televisões, das internet, do sistema dos aplicativos de Satanás, vai parar o planeta. Porque Deus, mesmo diante da sua ira, o nome de Deus é glorificado, tanto que há no céu, na terra e debaixo da terra, vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, verso 9. Vai se cumprir aqui. Glória a Deus. E as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhe, sobe para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, a contemplaram, todos os inimigos contemplaram e ficaram atemorizados com aquele grande sinal de Deus. Naquela hora houve grande terremoto e reuniu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. O mesmo Deus que fez cair Datã, Corá e Abirã e todos os seus seguidores que era contra Moisés, e o nome de Deus foi glorificado. A mesma coisa foi aqui sobre todos os seguidores do falso profeta e da besta. 7.000 descerão a cova. E essas almas que morreram nesta época, as suas almas vão direto para o Hades, e o corpo para a sepultura, para aguardar a ressurreição dos condenados, para passar pelo juízo final e ser lançado corpo e alma no lago de fogo e enxofre. Hoje está só o espírito, a alma, porque como diz lá em São Lucas 17, verso 24, Jesus falou para Tomé, o espírito não tem carne, nem osso e nem sangue. Então não tem corpo lá ainda. Corpo está na sepultura, a alma está no Hades em chamas, como é lá na palavra do rico e o Lázaro. Mas depois da ressurreição dos mortos condenados, passarão pelo juízo final e serão lançados agora corpo e alma no fogo eterno, no lago de fogo, onde vai estar a besta e o falso profeta e o dragão. E serão atormentados de dia e de noite. Diante de quem? Do diabo? Não. Diante dos santos anjos e do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10 fala isso. Porque o diabo vai estar sofrendo na mesma patente de todos os condenados.
E todos os que foram para o inferno se transformarão em monstro, em bicho, porque Deus não quer semelhança deles no inferno. Ali será onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Glória a Deus. Aleluia. Naquela hora houve grande terremoto. E reuniu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000. Ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizado. Haverá uma calamidade mundial. E diante dessa calamidade, esse povo vão glorificar o Deus da glória. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Só que eles vão glorificar, mas não haverá mais jeito. E deram glória ao Deus do céu. E passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai vai vir agora sob o reinado da besta, aonde todas aquelas pessoas, lá no capítulo 9 que nós lemos, que adoravam os deuses de pedra, de pau, a besta quando surgir vai aniquilar todas as religiões. E nesse tempo vai ser um tempo difícil para quem segue o hinduísmo, o islamismo, todas as religiões. Pessoas que são religiosas, leais a esses pactos, vão sofrer o castigo e o martírio. E vão ter que adorar a besta. E ela vai blasfemar do que habita no céu, que ela vai emergir do mar. Mar compreende povos, nações, tribos e língua. Porque o anticristo virá da mente corrupta do homem. Porque é nisto que se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Hoje o espírito do anticristo ele atua em muitas áreas. Dos falsos profetas, falsas igrejas, política, sistema ateísta, união homofetiva, sistema marxista cultural, exposição de arte e nudez, ideologia de gênero e muitas áreas. Mas aqui, a besta que subiu do mar, do povo, das nações, de federações, todos com corpo de monstro, de leão, todos os demônios que usou os impérios romanos, babilônico, medo-pérsia, todos esses demônios, tudo num só corpo, para o império mundial da besta, onde o império do inferno estarão na terra. Aí será um tempo de mais ais sobre esses homens, todos os rebeldes. E a próxima que vamos falar é a 7ª trombeta, que diante da 7ª trombeta, mais flagelos virá. E a 7ª trombeta se revela a arca da aliança, que estava oculta, é revelado. Louvado seja Deus, e a festa no céu, o poder de Deus sobre a festa no céu, entre os anjos, os salvos, que estão jubilando, e sobre a terra, a ira de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vocês entenderam o que vai acontecer nesta época. O que compreende agora pela aplicação dessa mensagem? Que todos esses que não obedecem o Evangelho, esses que estão seguindo os anticristos, porque vai vir a marca da besta, literal, na mão e na testa, a marca física, mas hoje a marca espiritual já está atuando na mente e na mão de muitos. Vocês que estão adorando o pecado, vocês que estão dando posse e autoridade aos falsos profetas, dando posse a eles, confirmando a falsa pregação deles, compartilhando. Vocês que estão cegos no mundo do pecado, vocês estão marcados pela besta e não sabem. Vocês que entristeceram o Espírito Santo diante da apostasia, que estão liberando o divórcio segundo o casamento, as vaidades, o mundanismo, a televisão, que estão envolvidos com aplicativos que não era permitido por Deus usar, como o WhatsApp, Facebook, Instagram, que é um sistema do Balins, o sistema da besta, e das filmagens do YouTube e da televisão disfarçada, que foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque nós andamos por fé e não por vista. Então o anticristo não encarnou ainda, estamos no princípio das dores, mas os anticristos, os opositores da lei divina, da palavra, que são contra o evangelho, que já invadiu as igrejas, por causa nós estamos num dos últimos sinais da volta de Jesus, onde está o terremoto espiritual, o caos espiritual dentro da igreja, diante da apostasia, onde Jesus fala que nós fomos enviados cordeiros no meio de lobos, enviareis sábios e escribas no meio deles, e vós serão expulsos das sinagogas. Perseguição, choro. O diabo tem mais liberdade para operar nas igrejas. É o último sinal profético. Seja como Daniel, mesmo estando na Babilônia, não se corrompeu. Mesmo estando na igreja que é de doutrina, mas se corrompeu por causa desses falsos líderes. Seja como Micaías e Elias e os 7.000 que não se curvou a Baal. Faça você a diferença. Para de ficar correndo atrás de profeta, de pregador, de irmão, de irmã. Jesus está aí no seu lado. Você não conhece o poder da onipresença de Deus? Você não conhece o poder da onisciência de Deus? Você não conhece que você clamar a Jesus, Ele te responde? Faça você a diferença. E se tiver uma igreja bíblica onde você mora, dê valor. Mas se não tiver para onde você correr, está num fogo cruzado, você está no meio de uma batalha. Eu vou deixar a igreja sem a permissão de Deus. Você já viu um soldado abandonar sua pátria em meio a uma batalha, uma guerra? Não. Lute, meu irmão. Quem quiser se lambuzar no pecado, que se lambuze no nosso ministério da Deus e Amor. A Bíblia diz em Apocalipse: quem é sujo, se suje mais, mas quem é santifique, santifique mais. Quem quer se lambuzar, se sujar, dá ouvido aos nicolaítas, dos ministérios da cúpula do diabo em nosso ministério, deixe ele se lambuze. Ore, jejue e santifique, e não entristeça o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção. Porque se você ficar olhando para as práticas desses carnais, desses ímpios, porque os falsos profetas são ímpios, e os mundos ouvem, porque eles não suportam essa doutrina. Eles amontoaram para si doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos dessas santas verdades, para voltar a fábulas, a libertinagem, a evangelho maldito. Não olhe para eles, porque se você olhar para eles, a ira entra no seu coração, você entra em falatórios, Jesus vem e você fica. Porque esses homens usados pelo diabo, muitos deles já blasfemaram contra o Espírito Santo e não tem mais jeito para eles. Quantas almas estão descendo no abismo agora por causa desses falsos profetas? Então faça você a diferença. Peça a direção do Espírito Santo. Ore a Deus, porque o apostasia nas igrejas é um cumprimento profético. Está se cumprindo que o justo vai viver pela fé, e aquele que recuar a minha alma não terá prazer nele. Ore, vigie, meu irmão. Quando ver essas coisas acontecer de Jesus, olhei para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Vai vir as duas testemunhas do Apocalipse quando Jesus arrebatar a igreja no período da grande tribulação aqui na terra. Mas você hoje é uma testemunha de Jesus. Continuar pregando diante disso, profetizando, pregando a verdade aos que pecarem na igreja, repreendendo na presença de todos. Meu irmão, você fica aí jogando direto em canais, falando isso e aquilo. Eu sigo Jesus, porque Jesus diante dos fariseus chamou eles de sepulcro caiados, de adúlteros na cara. João Batista perdeu a cabeça porque chamou Herodes Antipas de adúltero, porque estava divorciado da sua mulher e estava em adultério com a mulher do seu irmão Filipe. Antes agradar a Deus do que os homens. Se fosse para agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. É a palavra, irmãos. É a verdade que está sendo pregada. Se você não pregar o evangelho, Deus vai requerer o sangue de cada uma das suas mãos. Mas vai cortar meu salário. Eu vou para o banco. Eu vou parar de pregar. É melhor você ser cortado pelos homens do que ser cortado por Deus e lançado no fogo do inferno no último dia. Porque se você não pregar, Deus vai requerer o sangue de cada um nas suas mãos. Prega a verdade, irmão, sem medo. Deixe esses rebeldes, bode, ficar falando que você está causando divisão. Vai lá diretamente para ele e fala para ele lá. Não. Deus envergonhou Davi,
diante do seu pecado, usando o profeta Natan na cara. Tem que falar no meio de todos, em rede nacional, pregando o evangelho, porque se vós não clamar, as pedras clamarão por vós. Jeremias exortou os sacerdotes corruptos no templo diante de todos e foi chicoteado, foi apedrejado, as suas profecias foram rasgadas, mas ele cumpriu o seu ministério. Seja você a mesma coisa. É a palavra de Deus, meu irmão, que está falando. Então, se você não fizer isso, se você não obedecer os mandamentos da doutrina de Jesus, da santificação do corpo e alma e espírito, você vai ficar aqui no grande caos da terra, sofrendo a ira de Deus. E ainda vai sofrer o juízo de Deus final e ser lançado no fogo do inferno para todo sempre. Se cortaram você de cantar, de pregar, se tiraram você do coral, porque você falou a verdade, porque você não aceitou as vaidades, os saltos altos, a sensualidade no meio desse grupo, e cortaram você porque você profetizou a verdade, minha irmã, meu irmão. Não fique triste, não chore, porque tem um coral no céu te esperando, nas bodas do Cordeiro. Alegrai-vos quando injuriares, mentindo, dizer todo mal contra vós, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Alegrai-vos diante disso. Nós entristecemos em ver as almas ser enganadas pelos falsos profetas, mas dói no nosso coração. Mas também outro texto diz: olhai para cima que a vossa redenção está próxima. É um sinal do arrebatamento que vai acontecer. Se alegre, esteja preparado. Não olhe para trás, para não virar uma estátua de sal como foi a mulher de Ló, preso nesses pecados de ira e de falácias, e você ficar junto com eles, porque esses homens estão usados pelo espírito do anticristo para afrontar você, alfinetar você, ofender a santidade de Deus com as heresias, para que você entre na deles com contenda e confusão e briga. E nosso Deus não é assim. Vamos vigiar. A palavra está falando comigo também, porque eu também sou pecador e sou falho. Muitas vezes, irmãos, nós se ira, mas Deus não opera na ira do homem. Nós temos que pedir paciência para Deus diante desses acontecimentos que está acontecendo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Paciência. Olha o que diz a Bíblia: alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração. Aqui é uma pregação profética, é uma revelação. Eu não tive nenhuma revelação de extra não, que Deus falou para mim como foi para Apocalipse, não. É aqui a própria Bíblia está interpretando a palavra. A melhor revelação está aqui. Toda visão, profecia tem que ter respaldo bíblico. O Apocalipse já foi revelado para João e ele já está interpretado pelo Espírito Santo, e somente quem está na comunhão entende. Cuidado com as mentiras do diabo. Cuidado para que você não seja chamado mentiroso com acréscimo. Só lê lá em Provérbios 30, versos 5 e 6. Esses que estão aumentando uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro vão cair sobre eles. Qual é as pragas? As pragas das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus, da besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças de chifre, e do lago de fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é uma palavra de arrependimento. A Bíblia diz que Deus vai banir da sua face os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho. Quem são os que não conhecem a Deus? Você, que tem oportunidade de conhecer essa palavra e rejeita. Está adorando o homem, o futebol, o cigarro, a bebida, a prostituição, o adultério. Se você não se arrepender, é inferno. Porque aos ímpios, as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, diz a Bíblia. Mas se vós se arrepender, Deus, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus tornará brancos como a neve. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eis aí a palavra de Deus falando com todos nós. Uma palavra de arrependimento para todos nós. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Você que não aceitou Jesus, aceite Jesus. Você que está aí, um crente Raimundo, ou pé na igreja e outro no mundo, se conserve, porque a Bíblia diz que com labareda de fogo, todos aqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, crentes apóstatas e mundanos, que não suportam a sã doutrina, que deliram acerca de questões, de contendas, de palavras, cheias de blasfêmias ruins e suspeitas, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Hoje vocês mordem suas línguas de raiva dessa pregação, porque vocês não estão com o Espírito Santo, sendo enganados pelo Espírito do Anticristo. E se continuar dessa maneira, infelizmente, vocês vão morder as suas línguas de dor, diante dos caos das trombetas, das taças e do lago de fogo e enxofre. Então arrependa-se enquanto é tempo. Vós pela palavra de Deus e pela oração que é santificado, diz a Bíblia. Mas se não se arrepender, infelizmente, é condenação a todos. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí está a pregação pelo Espírito Santo de Deus, para todos nós se arrepender. A pregação sobre as duas testemunhas. E a próxima pregação, louvado seja Deus, será a continuação do capítulo 11, louvado seja Deus, e junto com o capítulo 12, que eu vou pregar pela misericórdia de Deus no próximo domingo, o capítulo 15, o versículo 15 de Apocalipse, e o capítulo 12. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão Emerson Nunes. E fique conectado, que nesta segunda-feira é o clamor do jejum mundial da última hora contra o espírito divisor caboclo profético, o demônio enganador que tem causado grandes divisões doutrinárias na mente de muitos. Então nós estamos nesse jejum de 12 horas a favor da igreja pentecostal Deus e Amor e de todo o povo de Deus, toda a igreja do corpo de Cristo, que está na comunhão do corpo, da alma e do Espírito, na santificação. Ore e jejue comigo esse propósito de 21 segundas-feiras. E também às sextas-feiras pela madrugada, de sexta para o sábado, às 3 horas da manhã, a oração em busca do Espírito Santo de Deus contra as obras das trevas. E também as pregações do Apocalipse aos domingos, e às quinta-feiras terá live, mas também pregação postada. Amém? Que Deus abençoe. Então se inscreva também no canal do nosso irmão Erlon Koik, do canal RadioTube Caminho do Céu, e também nosso irmão IPDA Trombetas da Última Hora e nosso irmão Tabernáculo de Deus IPDA. São canais que eu conheci esse irmão, uma benção, está na mesma comunhão, louvado a Deus. Os outros irmãos que eu não conheço, não estou com egoísmo e nem querendo ser melhor que vocês, né? Eu, por vigilância, irmão, que eu já tive muita decepção com alguns irmãos que eu tentei ajudar aqui, depois prevaricaram. Não estava no mesmo espírito que eu, em pregar o Apocalipse e acerca das visões de Deus, porque eu creio sim em visões, em revelações, em visões sobre o mundo espiritual, mas com respaldo bíblico. De acordo como está em Número 12:6, se houver profeta na congregação em visão, Deus falará com ele. Também em Gálatas 6 também fala que Paulo teve muitas visões e revelações. Recebeu a revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 14:26. No culto tem salmos, palavras e revelação. Creio sim nas revelações de Deus, nas curas. Não sou nenhum cessacionista. Creio nos milagres, nas curas, mas com respaldo bíblico e interpretação correta, com as escrituras, com os 2000 anos de história da igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas não esse evangelho bruxificado, misturado, misticismo, sincretismo, barganhas e necromancia, consulta a mortos. Não. E visão do mundo espiritual tem que ter baseado com a palavra. Saiu dela é heresia. Eu não aceito. Muitos estão levados por emoções. Porque pastor A, B pregou. Muitos tiveram muitas visões de Deus antigas, mas não vigiaram diante das suas visões. Aumentaram. E Deus vai cobrar no dia do juízo final. E não souberam interpretar suas visões. Porque mesmo diante das visões de Deus, louvado seja Deus,
mesmo diante das visões de Deus, louvado seja Deus, nós temos que ter interpretação correta com as Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Caiu o sinal aqui, mas já voltou, irmãos. Então esse espírito do falso profeta tem enganado a muitos, levando à heresia. Então nós temos que vigiar. Esse espírito do falso profeta enganou Saul. Esse espírito do falso profeta enganou o profeta novo, que entregou a visão, fez tudo certinho, mas por causa de aparência e emoção, foi enganado pelo profeta velho, que mentiu dizendo que teve a visão do anjo. Então as aparências nos enganam. Provai os espíritos se são de Deus ou se não são. Então muito cuidado. Toda visão e profecia tem que ter respaldo bíblico com a palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, em Apocalipse 22, louvado seja Deus, verso 18. Eu, todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe dizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desse profeta, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Seu nome será riscado no livro da vida. A Bíblia também diz, louvado seja Deus, em Provérbios, capítulo 30, louvado seja Deus, versos 5 e 6. Louvado seja Deus, capítulo 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Está vendo? Então cuidado, irmãos. Vigiam e peço o discernimento de Deus para que vocês não venham ser enganados pelas doutrinas de demônio. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Eu quero também informar os irmãos que se está tendo anúncio no meu canal, não sei porquê, eu não entendo, mas vou procurar corrigir, porque esse canal aqui não tem anúncio, não tem propaganda, não tem monetização e não tem filmagem. É uma grande luta do diabo contra esse canal, irmãos. Então os irmãos, peço que os irmãos orem, louvado seja Deus, para poder aprender a mexer nisso aqui, porque tem uns irmãos que me ajudam, eu tenho que entrar em contato com eles para que possa saber o que é. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
para